Fala, moçada, vamos nessa. Então, seguindo com vocês aqui no nosso módulo que está tratando da parte de equações do segundo grau. Agora a gente vai resolver as equações completas. Bom, o negócio é o seguinte, vamos organizar as ideias. A gente viu, a gente tem soluções específicas, né? A gente tem caminhos específicos. Quando a gente tem equação incompleta, em que falta o B, em que falta o C, ok? O que a gente vai ver agora dentro desse bloco, e ó, pode ter paciência, porque vai ser um bloco, vai se estender, porque eu vou espremer ao máximo aqui as situações para que vocês consigam entender o significado de algumas coisas. Bom, o negócio é o seguinte, o que a gente tem como regra agora, seja qual for a equação do segundo grau, seja ela completa, seja ela incompleta, existe uma fórmula que te dá a possibilidade de resolver qualquer equação do segundo grau. Então, é por isso que essa fórmula ela é tão importante, certo? Equação de primeiro grau, você não tem uma fórmula. Equação de primeiro grau é uma coisa mais simples, né? A gente consegue ali através de princípio aditivo, multiplicativo, reduzir a ideia a passa de um lado para o outro trocando sinal, passa, estava multiplicando, dividindo. Então, equação de primeiro grau é uma coisa organizada. Agora, equação do segundo grau, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Só que a gente tem uma fórmula que te ajuda a solucionar qualquer equação que seja do segundo grau. A gente trata essa forma como fórmula de Bhaskara. O que, diga-se de passagem, é uma grande injustiça. Bhaskara ficou famoso, mas a fórmula oficialmente não é dele. A gente tem relatos, né, tem escritos de que essa fórmula que está aqui, essa linha de raciocínio para se trabalhar com as equações de segundo grau, ela já era desenvolvida bem antes. Isso aqui, quando a gente estuda a parte de história da matemática, é bem interessante. A gente começa a ver que a gente tinha assuntos até mais complexos, literalmente números complexos, sendo estudados já muito antes do que a gente imagina. Didaticamente, a gente organiza vocês, né? Conjuntos naturais, conjuntos reais, racionais e tal, sendo que a necessidade do uso de números complexos, ela já vinha bem antes. Então, a mesma história acontece aqui. A fórmula, a gente trata aqui como fórmula de Bhaskara, como se Bhaskara tivesse sido a pessoa, né, o cara que demonstrou essa fórmula, utilizou essa fórmula pela primeira vez, mas historicamente a gente consegue mostrar através de escritos que isso já vinha de antes. Mas aqui também eu não vou mexer no que você acreditou a vida inteira. Vou resolver com vocês isso aqui, usando essa fórmula, citando como fórmula de Bhaskara. Isso aqui fica como uma mera curiosidade, tá bom? Só que você entenda que a gente dá fama aqui pro Bhaskara, só que não foi ele que chegou nessa fórmula que tá aqui não, tá bom? Mas a fórmula de Bhaskara é essa que tá aí, a famosa fórmula de Bhaskara. X, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz desse delta, que é o que a gente chama de discriminante, dividido por 2a. O delta aqui, ó, é o discriminante, ok? E já já a gente vai entender também por que a gente chama ele de discriminante, tá bom? Então é por isso que essa fórmula é tão importante. Consegue entender? Vou te falar que qualquer que seja a equação de segundo grau que eu enfim na sua frente, você tem uma fórmula que dá conta de resolvê-la, ela é importante pra caramba. É importante que quando você chega, por exemplo, a equação de terceiro grau, equação de quarto grau, a gente não tem fórmulas específicas para equação de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau. Então isso é para vocês entenderem o porquê disso aqui ser tão importante. Que especificamente para as de segundo grau, a gente consegue uma fórmula que me dê sempre a solução. O que eu estou querendo te dizer, então, é que mesmo as equações que a gente resolveu no bloco anterior, elas poderiam ser resolvidas pela fórmula de Bhaskara. Qualquer equação de segundo grau, não só as completas, qualquer equação de segundo grau pode ser resolvida através dessa fórmula que está aqui, que fica apelidada de fórmula de Bhaskara, tá bom? Bom, aí, o que a gente vai ter aqui? Esse triângulozinho é a letra D, né? É o delta. Então, esse delta é o que a gente chama de discriminante. Então aqui, Bruno, na minha época eu chamava de delta. Hoje vocês mudaram o nome e chamam de discriminante? Não. Delta é a letra grega. O nome oficial de batismo é discriminante. Vocês têm que ficar atentos que eu nunca me esqueço. Você sabe, eu sou de Juiz de Fora, Minas, e próximo a Juiz de Fora tem uma cidade que se chama Barbacena. E eu nunca me esqueço. Teve um concurso, se não me engano, foi para a prefeitura de Barbacena.
em que uma das questões desse tal concurso perguntava qual que era o discriminante, qual que era o valor do discriminante. E aí eu me lembro de uma aluna que questionou, Bruno, que história é essa do discriminante? O que foi isso? Gente, o discriminante nada mais é do que o delta. Ah, mas eu achei que chamava delta. Não, é o discriminante. Por isso que a gente enfatiza tanto aqui o nome oficial de batismo. E vai que na sua prova o cara não peça isso, né? Qual que é o valor do discriminante? Discriminante é esse cara, é a fórmula b ao quadrado menos 4ac. E aí, eu tenho três possibilidades para o discriminante. Ou eu tenho um discriminante que é maior do que zero, ou eu tenho um discriminante que é igual a zero, ou eu tenho um discriminante que é menor do que zero. São as três possibilidades, ok? Sempre que eu tiver o discriminante maior do que zero, a gente vai mostrar que a equação ela vai ter duas raízes reais e distintas. Sempre que o discriminante for igual a zero, a gente vai ter duas raízes reais e iguais. A gente diz que é uma raiz de multiplicidade 2, ou que no fim das contas é como se fosse uma raiz só. E sempre que o discriminante for menor do que zero, você vai ver que essa equação não possui raízes reais. Já falei com vocês de maneira rapidinho no bloco anterior e vou reforçar aqui. Toda equação do segundo grau, ela tem duas soluções. O que acontece às vezes é que essas duas soluções elas não vão pertencer ao conjunto dos números reais, mas toda equação do segundo grau, resolvida pela fórmula de Bhaskara, tem que me levar a duas soluções, mesmo que algumas delas tenham que entrar no conjunto dos números complexos. Mas, dentro do conjunto dos números reais, eu tenho esses três panoramas. Delta maior do que zero, duas soluções reais e distintas. Delta igual a zero, são duas raízes reais iguais. E delta menor do que zero, a minha equação não possui raízes reais. Okay? Vamos dar conta dela aqui então. Essa primeira. X ao quadrado mais 4x menos 12 igual a zero. Bruno, oi, eu sei some produto. Calma, vamos devagar. Eu vou te explicar mais à frente como resolver isso aqui usando soma e produto, tá bom? Entenda qual é a dinâmica do curso. Nesse vídeo, eu vou focar com vocês no uso da fórmula de Bhaskara, tá bom? E sempre falo com vocês sobre isso. Fórmula não é para ser demonizada. Se der para sair sem fórmula, maravilha. Agora, a fórmula ela é importante porque ela é uma receita de bolo que você segue, certo? A vantagem da fórmula é justamente essa. Alguém, há muito tempo atrás, parou para analisar isso aqui e criou um critério que te dá uma solução sempre. Por isso que, independentemente do que acontecer, se por algum motivo foi incompleta, você tem um critério específico que a gente viu no vídeo anterior, mais à frente a gente fala de soma-produto, consegue fazer por soma-produto? Beleza. Agora, seu feijãozinho com arroz, sua bengalinha de segurança, quando estiver diante de uma situação que cai em equação de segundo grau, é quem? É a fórmula de Bhaskara e não se discute, tá bom? Aqui, então, x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a zero, meu A é igual a 1, o meu B é igual a 4 e o meu C tem que ser igual a menos 12. Ok. Vamos começar então a fazer o cálculo do delta, que é o discriminante. Delta, B ao quadrado menos 4 AC. Meu discriminante então é B ao quadrado. Quem que é o B? O B é o 4. Então fica 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é o 1, vezes o valor do C, que é o menos 12. Ok? Meu discriminante, então, é 4 ao quadrado, que vai dar 16. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 12 vai dar 48. Meu discriminante, então, tem que ser 64. Perfeito? Aí aqui, ó, vocês têm que tomar muito cuidado, né? Porque aí aqui a matemáticazinha básica tem que estar caminhando com vocês, ó. Aqui, primeiro resolver a potência. 4 ao quadrado, 16. Aqui, cuidado com esses jogos de sinais. Quantas vezes eu não vejo vocês errando a equação de segundo grau porque se confundiram aqui nesse jogo de sinais. Então, ó, menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. 16 mais 48, 64. Aí a gente parte para a fórmula propriamente dita. A fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz do discriminante dividido por 2a. Aí, então, o meu x seria menos b. Então, ó, menos o b. Cuidado com esse lance do menos b. Aqui também, em geral, acaba errando.
é menos o valor do b. Então, ó, é menos o 4. Mais ou menos a raiz do discriminante. Mais ou menos a raiz de 64. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do a. Lembra que ali o 2a é como se fosse 2 vezes o a. Dividido, então, por 2 vezes 1. Tá bom? Meu x, então, é menos 4. Mais ou menos a raiz de 64, que é 8. Tudo isso dividido por 2. Daqui, então, a gente conclui que o meu x ele tem que ser menos 4 mais 8 sobre 2. E o meu outro x, menos 4 menos 8 sobre 2. Tá certo? Esse lance aqui do mais ou menos, até isso, né? Vou comentar. Porque, Bruno, o que é essa história de mais ou menos 8? Mais ou menos 8 é o quê? É o 7? É o 9? Né? Tipo assim, tô chegando ali em mais ou menos 8. Não, aqui aquela história do mais ou menos é porque vai ser menos 4 uma hora mais 8 e menos 4 menos 8, tá bom? Menos 4 mais 8, lembrar, sinais diferentes, pega o sinal do maior, que é o positivo, e subtrai. 8 menos 4 vai dar 4. Então eu fico com 4 sobre 2. 4 sobre 2 vai dar 2. Menos 4 menos 8 vai dar menos 12. Certo? Sinais iguais, a gente mantém o sinal e soma. 4 com 8 vai dar 12. 12 por 2 vai dar 6. Então ficou menos 12 sobre 2, que é igual a menos 6. Ok? Então aqui, qual que é o conjunto de solução para essa equação? Bom, aí, vamos lá, organizando as ideias. Eu não tinha visto ali que meu discriminante era positivo, meu discriminante deu 64, certo? Meu discriminante, então, maior do que zero. Então, era previsível que eu fosse encontrar duas raízes reais que seriam distintas. Como de fato eu encontrei, 2 e menos 6. Então, o que é o meu conjunto de solução? Meu conjunto de solução está aqui, ó. Conjunto de solução, menos 6 e 2. Tá bom? Aí, vamos lá. Sempre falo com vocês sobre isso. A vantagem de você poder estudar online, assistindo uma videoaula, é que você pode voltar o vídeo na hora que quiser, adiantar na hora que quiser. Isso, numa turma presencial, por exemplo, você não teria liberdade para fazer. Então, agora eu vou te dar liberdade para fazer o seguinte. Se você quiser, se você se deu por satisfeito com isso daqui, você pode adiantar um pouquinho o seu vídeo e correr aí para o exemplo que eu vou fazer na letra B. Se você quiser, de fato, ir compreendendo e criando significado para algumas coisas, eu te convido a acompanhar comigo a verificação desse resultado, que é para você entender, e sempre falo muito com vocês sobre isso, quando a questão é de raciocínio algébrico. Se sou eu, por exemplo, resolvendo uma questão como essa, né, se eu cair numa situação problema, em que eu me deparei com aquela equação de segundo grau, eu tenho condição de sair da prova sabendo se eu acertei ou não. Você resolveu isso daqui, você está seguro, mas será que essa daqui é a resposta mesmo? Você tem como verificar, que é como se fosse tirar uma prova. Então, esse foi um hábito que eu sempre tive enquanto estudante de matemática e que me ajudou em várias vezes perceber erros, porque erros aqui, eles sempre vão poder acontecer. É um sinalzinho aqui, meu amigo, a matemática nesse ponto ela é muito dura, não é? Um sinalzinho que você troca ferra a sua vida por completo. Então, o processo de verificação nessas questões de cunho algébrico, eu sempre acho que são muito valiosos para que você vá pegando segurança. O que você está falando, Brunão? Eu vou tirar a prova aqui, ó. Eu vou, por conta própria, fazer uma verificação. Isso aqui, gente, é para você ir pegando segurança. Na hora da prova, se não, Brunão, cara, na hora da prova não vai dar não, o que eu fiz aqui tá certo. Beleza, então ótimo. Hora da prova vai ser a hora da prova. Aqui, enquanto tempo de estudo, vamos fazer para dar uma treinada. O que você está falando, Bruno? Ó, a minha equação é essa que está aqui, tá vendo? X ao quadrado mais 4x menos 12 igual a zero. Se o meu x for menos 6, o que ia acontecer aqui nessa equação? Eu passaria a ter isso aqui, ó. Não é o x ao quadrado? Então é como se fosse o quê? Menos 6 elevado ao quadrado. Menos 6 ao quadrado mais 4x mais 4 vezes menos 6. Tudo isso menos 12. Isso aqui vai dar zero mesmo? Confere comigo, ó. Isso aqui, ó,
é treinar matemática, isso aqui é estudar matemática também, tá bom? Menos 6 ao quadrado vai dar quanto? Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6, vai dar mais 36. Mais 36, mais 4 vezes menos 6, vai dar menos 24, menos 12. 36 menos 24 dá quanto? Dá 12. 12 menos 12 vai dar 0. Então, ó, eu cheguei ao que eu precisava? Sim. Quando eu fosse trocar o x ali por menos 6, meu resultado tinha que dar 0. Então, ó, como fechou, é sinal de que realmente o x é uma solução dessa equação. A gente diz que o x é uma raiz daquela equação, né? E esse outro número que eu encontrei aqui, que foi o x igual a 2, será que de fato ele é solução dessa equação ou será que eu posso ter cometido ali algum vacilo? Se o meu x fosse 2, você troca, ó, x por 2 e aí você vai ficar então com 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 4 que multiplica 2, mais 4 vezes 2, menos 12, ok? 2 ao quadrado vai ter que dar 4. 4 vezes 2 vai ter que dar 8. Então, eu fico com 4 mais 8, que é 12. 12 menos 12, que vai dar quanto? Vai dar 0. Opa, então fechou. Não fechou? Então, o que eu te garanto é o seguinte. Aquela equação que está ali, ela é uma equação de segundo grau, não é? Sim, ela é uma equação polinomial de segundo grau. Eu te garanto é o seguinte, existem infinitos números dentro do conjunto dos reais e, na mesma forma, dentro do conjunto dos números complexos. Mas só existem dois números dessa infinitude de valores que fazem com que esse trinômio seja igual a 0. Quais são esses dois números? Que através da fórmula mágica, tão importante, de Bhaskara, a gente encontrou. Só o menos 6 e o 2 tornam aquele trinômio que está ali igual a 0. Quando você resolve uma equação e você faz a verificação, se por algum motivo o seu resultado não é nulo, é porque das duas uma, ou você verificou de maneira errada, ou ali no processo da resolução através da fórmula, você cometeu algum vacilo. Por isso, o hábito de verificar ele não é uma perda de tempo, né? O hábito de verificar é para você ter segurança na resolução de uma questão de cunho algébrico que você, de fato, acertou. Fez, na hora da prova, deu para verificar? Ótimo. Não deu por questão de tempo? Beleza, mas falo por experiência própria. Quantas vezes eu me safei de resoluções erradas, porque às vezes ali, ó, tinha trocado um sinalzinho e me safei porque eu fui fazer a verificação e vi que, peraí, não está batendo aqui, onde que está o erro? Você, por conta própria, tem condição de perceber que teve ali algum erro, tá bom? Então, esses dois números aqui são as chamadas raízes ou zero daquela equação que está ali. Vamos para mais uma. Olha essa que está aqui. X ao quadrado mais 4x mais 50 igual a 18x mais 1. Você se lembra? Eu tinha comentado agora há pouco que num concurso o examinador tinha pedido lá o valor do discriminante. Então, esse aqui é um outro tipo de situação típica que quando o cara pede o valor do discriminante, por exemplo, ou mesmo que às vezes ele trate ali, porque tem alguns enunciados que são meio truncados, né? Você, calcula o delta. Então aqui, o que vocês têm que ficar atentos? Não, eu comecei a resolver essa equação que está aqui, fui pela fórmula, beleza. Aí o A é igual a 1, o B é igual a 4 e o C é igual a 50. Oi? Não, aqui, ó, o C é 50, não. Então aí, por isso, matemática, você tem que ir encaixando as peças. No vídeo anterior, quando eu falei sobre equação de segundo grau, eu falei o seguinte, tudo é pensado dentro do módulo, dentro do estudo de equação de segundo grau, entendendo que A, B e C são A, B e C, se você tiver a sua expressão igualada a zero. Enquanto essa expressão não tiver igualada a zero, você não está achando o A, o B e o C de maneira correta, ok? Então aqui, para que tudo feche, primeiro, esse 18x vai ter que passar para o primeiro membro e esse mais 1 vai ter que passar para o primeiro membro. Então aqui eu vou ter x ao quadrado mais 4x. Esse 18x passa para o primeiro membro como se fosse menos 18x. Deixo ali o mais 50. E aquele mais 1 eu vou passar para o primeiro membro como se fosse menos 1. Tudo isso aqui igual a zero. Perfeito? Daí, então, eu passo a ter x ao quadrado, e ó, esse mais 4x com menos 18x
mais 4x com menos 18x, mais 4 menos 18, eu pego o sinal do maior em módulo, que é o negativo do 18, e faço ali a diferença. 18 menos 4 vai dar 14. Então, eu fico com x ao quadrado menos 14x. 50 menos 1, 50 menos 1 vai dar 49, perfeito? Mais 49 igual a zero. Vou abrir um parênteses aqui na explicação. Para você que aí do outro lado tem conhecimento sobre um critério de fatoração de polinômios, que é o trinômio quadrado perfeito. Esse trinômio que está aqui é o chamado trinômio quadrado perfeito. Eu conseguiria tirar a raiz quadrada do x ao quadrado, a raiz quadrada do 49 e conseguiria escrever essa expressão como se fosse x menos 7 ao quadrado. Se x menos 7 ao quadrado é igual a zero, eu iria concluir que o x menos 7 teria que ser igual a zero, concluindo, portanto, que o x teria que ser igual a 7. Mas aí, essa minha fala foi para quem tem noção disso. Você tem noção aí, consegue trabalhar bem com o chamado trinômio quadrado perfeito? Aqui, então, eu tenho uma situação pontual em que dá para trabalhar com o trinômio quadrado perfeito. Se você tem domínio disso, maravilha. Pronto, você não acha relevante trazer isso aqui, não? Honestamente, não, porque é uma situação muito pontual para quando a gente tiver situações com discriminante igual a zero, tá bom? De maneira geral, pela fórmula de Bhaskara, ou mesmo por soma e produto, que eu ainda vou explicar mais à frente, a gente consegue sem necessidade, sem muita necessidade, ter que enveredar aqui pela explicação usando o trinômio quadrado perfeito. Mas se você já tem isso como conhecimento, pode usar aqui, tá bom? Bom, vou pela fórmula de Bhaskara. Pela fórmula de Bhaskara, quais seriam aqui então os coeficientes que eu tenho? Eu tenho o A igual a 1, ok? Eu tenho o B igual a menos 14 e tenho aqui o C igual a 49. Vou começar então pelo cálculo do meu discriminante. Meu discriminante é B ao quadrado menos 4AC. Meu discriminante então é B ao quadrado menos 14 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 49. Então, ó, 14 ao quadrado vai ter que dar 196, ok? Lembra, isso aqui é um outro ponto que muita gente acaba errando. Ah, menos 14 ao quadrado dá menos... Não, lembra que todo número ao quadrado vai dar positivo. Então, o menos 14 ao quadrado vai dar 196, ok? Menos 4 vezes o 49 e também vai dar 196. Então, aqui, ó, eu chego a uma situação em que o meu discriminante é nulo. Meu discriminante é igual a zero. Tá bom? A gente já viu ali, pelo que eu tinha colocado para vocês, que quando o discriminante é igual a zero, eu tenho duas raízes que são reais e iguais, o que no fim das contas vai me mostrar que é como se fosse uma raiz, que a gente fala que tem multiplicidade 2, ou seja, é uma raiz que aparece duplicada, ok? Por que que quando o discriminante é igual a zero, isso acontece? Ora, de uma maneira lógica, indo pela forma, o que que a gente tem? O x, ele é menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, dividido por 2a. Meu x, então, é menos b, menos 14. Mais ou menos a raiz do meu discriminante, mais ou menos a raiz de zero, dividido por 2 vezes o valor do a, dividido por 2 vezes 1. Daí, então, meu x seria menos 14, menos 14 vai ter que dar 14, mais ou menos a raiz de zero. Raiz de zero vai ser o próprio zero, certo? Então, mais ou menos a raiz de zero, que é zero, dividido por 2 vezes 1, que vai ter que dar 2. Aí, então, eu passo a ter o meu x, que vai ser 14 mais 0 sobre 2 e 14 menos 0 sobre 2. Ok? Lembra ali, então, que o mais ou menos zero é 14 mais o zero sobre 2 e o 14 menos o zero sobre 2. É por isso que, então, nessa história aqui... Opa! Tudo ao contrário, né? Nessa história que está aqui, ó, do mais zero e do menos zero, o 14 mais zero e o 14 menos zero vão acabar me levando para o mesmo resultado. Por isso que, então, a gente chega
a duas raízes que são reais e iguais, ok? 14 mais 0 vai dar 14. 14 dividido por 2 tem que dar 7. 14 menos 0 vai dar 14. 14 sobre 2 também vai ter que dar 7, ok? Então, aqui, de novo, a gente chega com o discriminante igual a 0. Com o discriminante igual a 0, a gente chega em duas raízes que são reais, porém iguais. Uma raiz que a gente diz que tem multiplicidade 2, tá bom? Só que no meu conjunto de solução, eu não preciso colocar o 7 e o 7, né? Eu coloco simplesmente que o meu conjunto de solução é o 7, ok? E aí, lembra lá do processo de verificação? O que agora é para a gente treinar, tá bom? Na hora da prova, não vai dar para fazer verificação na hora da prova. Beleza, então dá só uma repassada, ver se todos os cálculos aqui estão corretos. Mas uma maneira a mais de você conferir se o que você fez está certo ou não é verificando. E aí, vou fazer aqui ó, a minha verificação. O que seria aqui a minha verificação? Minha verificação aqui seria o seguinte, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4 é o que está no primeiro membro, ó, x ao quadrado mais 4x, mais 4 não, mais 50. X ao quadrado mais 4x mais 50. E o que está lá no meu segundo membro? Ó? 18x mais 1. Esse aqui é o primeiro membro e esse aqui é o segundo membro. Ok? Vou trocar o meu x por 7. Então ia ficar assim, ó. Se o meu x for 7, o que eu passo a ter? Ó? X ao quadrado, 7 ao quadrado, mais 4x, mais 4 vezes 7, mais 50. Está aqui. 7 ao quadrado vai dar 49. 4 vezes 7 deu 28. Tudo isso mais 50. Então fica assim, ó, 49 mais 28 mais 50. Dá 127. Ah, Bruno, tá errado porque tinha que dar 0. Calma. Como eu estou voltando na equação original, a equação original ela não estava igualada a 0. Eu preciso que o resultado do primeiro membro coincida com o resultado do segundo. Ok? Então aqui, substituindo o x por 7 ali no trinômio que representa o primeiro membro, teria que dar 127. E agora você faz a substituição aqui, que seria o segundo membro. Se o meu x for igual a 7 ali no segundo membro, meu segundo membro não era esse cara aqui, ó, 18x mais 1? Então seria o 18 vezes 7 mais 1. E 18 vezes 7? 126. Eu ficaria então com 126 mais 1, que é então 127. Tá vendo aqui, ó? Os dois resultados foram o mesmo. Se os dois resultados foram o mesmo, é sinal então de que a minha solução está correta. Tá bom? Então aqui você poderia passar aí o resto da sua eternidade tentando encontrar outro valor de... Não, Bruno, eu duvido. Deve ter um outro valor de x que torna aqui esses dois membros iguais. Não. Essa fórmula de Bhaskara, entre aspas, né? Essa fórmula te dá a garantia de que, nesse caso, o único número real que solucionaria esse problema é o número 7. Tá bom? Vamos para mais uma. Letra C. X menos 2 ao quadrado igual a x menos 4. Então, aqui, para início de conversa, a gente tem aqui, olha, o chamado quadrado da diferença. Isso aqui, gente, é um produto notável. Aí uma coisa começa a puxar a outra, né? X menos 2 ao quadrado é um produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá afiado nisso aí? Não, nem lembro que isso aqui passou algum dia na minha vida. Eu já estudei isso, x menos 2. Tem essa regra? Tem. Nome quadrado da diferença de dois termos. De qualquer maneira, mesmo que você não tivesse noção, né, do quadrado aí da diferença de dois termos, daria para você entender que o x menos 2 ao quadrado é o x menos 2 que multiplica x menos 2. Então eu vou abrir a minha explicação assim, tá? Para quem às vezes não tem noção, para quem não estava lembrando ali daquele produto notável. Mas se você tem, já te antecipo, que aquilo ali vai ter que dar x ao quadrado menos 4x mais 4. Perfeito. Para quem não se lembrava, está aqui, ó, x menos 2 ao quadrado
é x menos 2 que multiplica x menos 2. Tudo isso igual a x menos 4. Vou deixar aqui o passo a passo, tá bom? X menos 2 que multiplica x menos 2, vou aplicar a distributiva. Então, ó, é x vezes x, x vezes menos 2 vezes x, e menos 2 vezes menos 2. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos vai dar mais. 2 vezes 2 vai dar 4. Tudo isso aqui igual a x menos 4. Perfeito? O que eu estou vendo aqui? Estou vendo aqui que eu estou diante de uma equação de segundo grau. Então, se é uma equação de segundo grau, eu vou organizar a casa trazendo aquele x para o primeiro membro e aquele menos 4 para o primeiro membro. Então, eu vou ter isso aqui, ó, x ao quadrado, vou deixar tudo no passo a passo. Depois eu organizo, ó, menos 2x, aquele x pulou para o primeiro membro como menos x. O mais 4 do primeiro membro eu deixo, e o menos 4 que estava lá no segundo membro, eu passo para o primeiro como se fosse mais 4, e aí tudo isso fica igual a zero. Ok? Abri aqui todo o detalhamento para vocês. O que você conseguir ir encurtando de espaço aí, de tempo, melhor para você mesmo. Aqui, então, eu vou juntar os termos semelhantes que a gente fala, né? Menos 2x, menos 2x, menos x, são termos semelhantes. Então, aqui, como eu tenho números negativos, menos 2, menos 1, números com sinais iguais, a gente mantém o sinal e vai somando os seus valores ali em módulo, né? Então, 2 mais 2, 4, 4 mais 1, 5. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado. Aqui, ó, x ao quadrado, menos 5x, mais 8, igual a zero. Perfeito? Essa é a equação. Eu preciso que vocês entendam o seguinte, quando o examinador mete essa equação no seu enunciado, na realidade ele poderia ter te dado essa. Mas ele não está a fim de facilitar a sua vida. Ele quer fazer gastar tempo para chegar numa equação equivalente. Então, tudo que está aqui, ó, todas essas expressões, elas são iguais. Mas para a gente, quando a gente está resolvendo a equação de segundo grau, é muito importante que você chegue na forma geral. Eu só consegui obter aqui, então. É nesse ponto final que a gente tem que chegar. A forma geral dessa expressão que está aqui é x ao quadrado menos 5x mais 8. Ok? Igual a zero. Aí, lá vou eu resolver a minha equação de segundo grau. Brunão, eu tenho noção de soma e produto. Beleza, já conversei com vocês sobre isso. Ainda vou explicar no outro vídeo a questão de soma e produto. Bom? A soma e produto é mais fácil. Calma lá. Controvérsias, né? Soma e produto é um processo muito prático, mas a gente tem que estar seguro também para utilizar. Aqui, por exemplo, se for brincar com soma e produto, já vai dar ruim. Deixa eu te mostrar por quê. Não é que soma e produto vai dar errado os resultados, não. É porque quando a gente for falar de soma e produto, vou te mostrar que para resolver a equação de segundo grau por soma e produto, você tem que fazer cálculo de cabeça. E existem algumas situações em que esse cálculo de cabeça vai ser meio perigoso. Olha essa situação que está aqui, por exemplo. Ó. Meu discriminante, b ao quadrado, menos 4ac. E aí o meu b fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 8. Meu discriminante, então, teria que ser menos 5 ao quadrado, que vai ter que dar 25, menos 4 vezes 1 vezes 8, que vai dar 32. E aí o meu discriminante, então, ele vai ter que ser menos 7. Ok? Se o meu discriminante é negativo, o que a gente viu? Quando o delta é negativo, quando o discriminante é negativo, a minha equação ela não tem soluções reais. Por que não tem soluções reais? Porque, gente, feito o cálculo do discriminante, a gente passa para o cálculo usando a fórmula, né? Menos b mais ou menos a raiz do discriminante dividido por 2a. Então ficaria menos o b. O b aqui foi menos 5, então ia ficar menos 5, que ia dar 5, mais ou menos a raiz de menos 7. A raiz de menos 7 ela não existe dentro dos números reais. Por quê? Porque não tem nenhum número que ao quadrado dentro dos números reais deu menos 7. Então, a raiz de menos 7 ela existe? Ela existe.
Eu tenho como calcular a raiz de menos 7? Sim, desde que eu tenha conhecimento sobre números complexos. Conforme eu já falei, nesse módulo aqui especificamente de equação de segundo grau, eu não estou dando margem para a gente trazer soluções complexas, ok? Mas existe. Qual que é a raiz de menos 7? Raiz de menos 7 é raiz de 7 vezes a unidade imaginária. Então, eu conseguiria chegar a dois números que solucionam aquela equação? Sim. Os dois números que solucionam aquela equação seriam, não precisa preocupar, mas vou só falar. Os dois números que solucionam aquela equação são 5 mais raiz de 7i sobre 2 e 5 menos raiz de 7i sobre 2. Para você, por exemplo, que vicia na história do soma e produto, eu tenho lá uma situação, eu preciso descobrir quais são as raízes. Tentar fazer por soma e produto. Se você for ficar tentando fazer de cabeça soma e produto, você teria que tentar pensar de cabeça nesses dois números. 5 mais raiz de 7i sobre 2, 5 menos raiz de 7i sobre 2. Vamos pensar em sã consciência, quem que numa situação normal vai falar assim, então os dois números somados são esse, né? É complexo, literalmente. Então aqui, por isso que não dá para ficar fechando possibilidades. A fórmula de Bhaskara vai ser sempre importante porque ela é a fórmula que dá conta de qualquer equação de segundo grau. Mesmo para você que mais à frente vai aprender comigo soma e produto, se perceber que por soma e produto não está conseguindo chegar ao resultado, é a fórmula de Bhaskara que dá segurança. E aqui, um delta negativo é a comprovação de que dentro dos números reais a gente não tem solução. Ok? Um conjunto de solução aqui, ó, ele é vazio. Significa então que dentro dos números reais, você pode esquecer, você não acha um valor de x que torne aquele primeiro membro igual ao segundo, tá bom? E aí aqui, acabou, não tem nem o que verificar, já que eu não encontrei raízes reais, não vou verificar, tá bom?